A minha proposta hoje é tornar você alguém capaz de vencer as adversidades. Conseguir ser forte o suficiente para cumprir o ciclo, para conseguir suportar o rojão. Jesus disse algumas coisas muito boas, como eu venci o mundo, como eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse algumas coisas que não podemos negligenciar. Uma delas é que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele também disse: no mundo teríamos aflições. Ele disse: muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Então, a vida não é fácil, e ela não é fácil para ninguém. Às vezes, simplesmente, o que nós fazemos é olhar para aquilo que nos convém. Então, você olha, às vezes, para uma área que aquela pessoa está conseguindo êxito no momento. E aí você acredita que tudo na vida daquela pessoa caminha naquela frequência. Há um tempo atrás eu estava do lado de uma moça, durante a palestra de uma mulher muito bonita. Eu era um dos palestrantes do evento, e aquela mulher estava palestrando. Ela é famosa, ela é rica, e essa moça que estava do meu lado, eu não conhecia. Ela me disse: a vida não é justa não, pastor. Você vê, olha a vida dessa mulher, eu gostaria de ter a vida dela. Aí eu olhei para ela e eu conheci a moça que estava palestrando. E eu disse: sério? Ela disse: sério. Eu falei: nossa, eu jamais imaginei que você gostaria de sepultar seu filho. Um tempo atrás essa moça perdeu um de seus filhos. E aí ela, assustada por não saber disso, olhou para mim e disse: mas isso eu não queria. Aí eu olhei para ela e falei: então você não quer ser ela, você só quer ter algumas coisas que você considera positiva na vida dela, e o que for negativo você não quer e vai pegar o positivo do outro. Essa é a história de Frankenstein, um monstro composto por partes diferentes. Isso não é a realidade. Então, ser forte e corajoso não foi uma mensagem deixada por Deus apenas para Josué, mas para todos nós. A Bíblia não pede de você perfeição, que ela pede aperfeiçoamento. Então, a minha mensagem hoje tem o propósito de gerar aprendizado e aperfeiçoamento, porque a vida vai nos expor a muitas situações com um propósito: amadurecimento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Isso aí. Muitas vezes na vida nós vamos estar expostos a dois tipos de problemas, alguns criados por nós mesmos. Muitos problemas que nós enfrentamos, eles são de origem de escolhas errôneas, de posicionamentos inadequados, de permissões indevidas. Então, muitos problemas que nós vamos enfrentar, eles são criados por nós mesmos. Mas alguns problemas chegam na nossa vida e nós não fizemos nada para tê-lo. Se você observar a mulher que está sendo conduzida para ser apedrejada por ser uma adúltera, João capítulo 8, quem causou o problema para ela foi ela. Ela sabia que o adultério era uma pena de morte, uma pena capital, mas ela quis correr o risco e não deu certo. Ela merecia morrer. Você olha para o Bartimeu, que fez Bartimeu para nascer cego? Nada. Há problemas que nós somos os causadores. Há problemas que nós não fizemos nada para que eles aparecessem. Porém, segundo a vida, criado por nós, ou trazido para a nossa vida, sem nenhuma culpa, nós vamos precisar vencer. Eu não sei o que você vive hoje, talvez um problema causado por você mesmo. Não olhou o namorado direito, ele virou noivo. Não olhou o noivo direito, casou. E o Satanás nem precisou te atrapalhar. Você sozinho, foi um problema que você criou. Porque há pessoas que são pessoas certas. Não há ninguém errado, gente.
todo mundo é certo, porém são pessoas certas no lugar errado. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela é certa para estar assim num consultório psiquiátrico, num divã de um analista, tomando uns ansiolíticos bom. E onde é que essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Casou com você, então é uma pessoa certa, sim ou não? Ela só está no lugar? Isso. E tem outras coisas que você não fez nada, simplesmente elas vieram para você, causado por você ou não. Minha proposta hoje é tentar te ajudar com a palavra de Deus, certo? Para que você venha superar, que ninguém te convença que você é um perdedor, porque Cristo disse que você é um vencedor. Você entende? Então, hoje eu quero mostrar a vocês, rapidinho, preciso de 30 minutos para mostrar a vocês algumas tempestades. Eu gosto muito, porque cada uma delas traz uma mensagem, e o importante é você aprender. Fala para quem está do seu lado, o importante é você aprender. Mas escute o que eu vou te falar agora e pesquise no Google. O Brasil ocupa a 93ª posição no ranking de coeficiente de inteligência. Sabe o que é 93ª? Alguns tentam colocar para 85, mas a maioria concorda que o brasileiro, no ranking, de uma forma clara, nós ocupamos o nível 93, ok? Ou seja, é assim, a maioria das coisas que você ensina para as pessoas, elas não conseguem aprender por causa de problema cognitivo. Esses dias eu fiz uma postagem assim para testar isso. Eu falei, se você convive com pessoas difíceis, que têm comportamentos inadequados, e você costuma chamar essas pessoas de palhaços, não gosto de ir na casa de fulano porque é uma palhaçada. Eu falei, se você não gosta de palhaço, o problema não é o palhaço. Pare de ir no circo. A pergunta é, por que você continua indo ao circo? Aí uma moça escreveu na minha postagem, ué, não sabia que o circo era pecado. Essa moça pode chegar no inferno assim e perguntar para Satanás se é Miguel. Porque tem gente que não entende quase nada. Então eu preciso da sua atenção agora. Olha para mim, certo? E não diga nada. Virou até canção, tá certo? Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Olhe para mim agora que eu quero falar com você. Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar, ok? Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim, para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas.
Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir, então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir, e ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis, e entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se. O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação, e para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora, para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja, o capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê dessa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar: tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não. O que o Jonas disse para o capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho, meu irmão. Você é que tem que dizer: vai embora. E às vezes o problema pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega, a vez para passar a mão na mulher, tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora, que a tempestade passa e você segue. Posso ouvir um amém? Segunda tempestade. Coloca para mim, por favor, Marcos 4:35. Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá,
E levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: Cala-te. Disse o mar: Aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui. Os discípulos estão lá no barco, sim ou não? Jesus falou: Entra no barco comigo. Eles foram? Sim ou não? Os discípulos falaram: Entra no barco, vamos lá para o outro lado, vamos comigo. Eles foram ou não foram? Eles estão obedecendo ou não? Então o que é que um crente espera que aconteça com ele quando ele está obedecendo? Isso vai dar tudo certo se a gente colocar. Mas nem assim não. O problema, a crise também vem para os obedientes. Entendeu, obediente? Tá certo? Porque você obedeceu e achou que Satanás foi neutralizado por sua obediência. Satanás é Satanás, chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, é aquela praga. Os caras estão obedecendo, sim ou não? E quem é que vem? A tal da tempestade. E Jesus está dormindo, deitou na popa do barco e está dormindo. E lá vem a tempestade. E lá vem a tempestade. E sacode o barco daqui, sacode dali, e a água começa a entrar. E Jesus dormindo, porque de vez em quando não está. Você fala: Senhor, cadê o Senhor? Está dormindo. E olha que a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Mas estava dormindo, ou então fingindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Quietinho. E quem é que vem? A tempestade. E Jesus está dormindo. E o discípulo tentando resolver. Tem um desobediente ali. Cadê o Jonas? Essa não tem Jonas. Esse é outro modelo de tempestade. Tentaram resolver, não deu certo. Alguém falou: Nós vamos afundar. Pedro era pescador, junto com André, seu irmão, Tiago e João. Mateus, eu não sei nem se sabia nadar, era cobrador de impostos. De repente alguém foi lá acordar Jesus e falou: Senhor, acorda aí, Jesus, nós vamos morrer. Isso, entendeu, Aquaman? Vamos embora. Acorda, porque nós vamos. O negócio vai afundar. Não, como é que o senhor consegue dormir? Jesus levantou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Levantou, e eu acho que estava meio nervoso. Já foi falando logo com o vento: Cala a boca! Falou para o mar: Quietinho, quero nem marola. Agora é piscina. O vento, ó, o mar, ó. E os discípulos ficaram olhando um para o outro. O que essa tempestade ela veio fazer? Pense, aqui não há desobediência a obedientes. Essa tempestade veio apenas mostrar àqueles que estavam passando por ela o que Jesus pode fazer com quem anda com ele. Tem problema que só vem na sua vida para mostrar a você quem é que anda contigo. Entendeu? Tem problema que ele vem para te mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para fazer por você o que ninguém pode fazer. Essa tempestade só vem para revelar o poder daquele que caminha conosco. Então pare de reclamar de suas tempestades e descubra qual é a mensagem que ela veio trazer para você. Se tiver um Jonas, jogue fora. Se você está dentro da obediência, você já sabe que essa não é Jonas. Essa veio para mostrar. E foi isso que ela fez. Ela vai mostrar. Sabe o que o discípulo disse? Quem é este que até o vento e o mar? Ele estava andando há quase 3 anos com o chefe dos crentes. Poxa, e ainda não sabia? E Jesus fez de propósito, porque olha o que ele falou: passemos para outra. Ele falou: passemos? Sim ou não? E ele foi o quê? Dormir, porque ele já fez o papel dele. Se fosse para levar o barco, não chamou 4 pescadores. Ó, passemos para o outro lado. Eu vou dormir, vocês aqui passem. A minha parte eu fiz em falar e vocês fazem em navegar. Isso, é só isso. Está assim de gente esperando Deus fazer tudo. Faça a sua parte, porque a dele ele não vai fazer, ele já fez. A dele está pronta, você está entendendo? É assim que funciona.
Ah, pastor, por que é mais difícil para um do que para outros? Se eu tivesse todas as respostas desse mundo, eu não tenho, não sei. Por que com um acontece desse jeito, com o outro eu não. Esse dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor vive tudo isso? Eu vivo o quê, meu filho? Não, eu queria saber. Falei: não pergunta nem a Deus, porque vai que ele só está fazendo porque está distraído e nem notou. Pare de prestar atenção na vida dos outros. Gaste mais energia para investir na sua vida. Você consegue entender? Talvez a sua vida não anda porque a maior parte das suas forças é canalizada para olhar a vida do outro. Quero saber porque o outro está vencendo, eu estou a fim de vencer. Oxe, fala para quem está do seu lado assim: não tem substâncias terapêuticas na sua saliva, então pare de lamber suas feridas. Pare de se lamuriar. Chegou a hora de vencer. E não é vencer porque uma palavra saiu do altar. É vencer porque você descobriu que você em Cristo é alguém vencedor. Porque eu vou te dar uma notícia: se tudo depender da torcida para os outros para ganhar, é melhor torcer para o Vasco. Porque eu vou te falar: se o Davi dependesse da torcida dos outros, tinha ganho. O rei acreditava nele, os irmãos acreditavam nele, o pai acreditava nele, o exército de Israel acreditava nele, Golias acreditava nele, o exército dos filisteus acreditava nele. Quem é que acreditava em Davi? Não! Quem é que acreditava em Davi? Ele me disse: eu venci um leão e um urso. Eu venci porque Deus foi comigo e Deus vai continuar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Você vai vencer porque Deus continua onde sempre esteve. Amém? Isso. Mateus 14, verso 22. Terceira tempestade. Mateus 14, 22. Logo ordenou Jesus e os seus discípulos a entrarem no... Presta atenção, olha para mim aqui. Marcos 4, 35. E disse Jesus: passemos para outra margem. Lembra? O que ele fez em Marcos? Convidou, sim ou não? Gente, vamos para o outro lado. Sim ou não? Mas aqui ele já tem a experiência ruim da outra vez. Então quando Jesus foi chamar para o barco, ordenou: entra. Entra. Porque o discípulo não devia estar afinando. Dentro do barco de novo. Nós já estamos meio traumatizados, não é verdade? E pior, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra, enquanto ele falou para o discípulo: vão vocês, que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. Os caras falaram: agora que nós morrem. Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele também. Mas dessa vez ele nem vai, né? Não quer ir não. Entra. Entra. Já notou que tem situação que você não tem escolha? Esse negócio de livre-arbítrio vira balela, né? Nós não podíamos escolher assim para tudo. Deus disse: escolhe com quem casa. Livre-arbítrio. Não quero ficar casado com essa pessoa. Acabou. Livre-arbítrio. Eu quero morrer. Então morra. Você está rindo, mas é sério. Esse negócio de livre-arbítrio não é para tudo não. Jesus falou: todo mundo no barco, vão que eu vou depois. Sim ou não? Isso. Verso 24. O barco estava já no meio, açoitado. O vento contrário. Escureceu, gente. Cadê Jesus? E os caras estão tentando ir para o outro lado. E lá vem o vento soprando para cá. E rema para lá. E vento para cá. Eles estão obedecendo, sim ou não? Está dando certo? Escureceu. Cadê Jesus? Ele veio não, hein? Ele falou que vinha. Falou? Se não veio de dia, agora de noite vai vir. E vir como? O horário das barcas já passou. E vem mais não. Primeira vigília começa às 18. Jesus não apareceu. Muda de 3 em 3.
21 horas, 9 horas da noite, segunda vigília, nada. Jesus. Deve vir na terceira, que acabou 3 da manhã. Era lá para 3 e pouca da manhã, os discípulos, olho arregalado. O que eles olham lá na frente e vê? Uma pessoa andando em cima da água, tu acredita? Literalmente, tirando onda. Vem ele, pensa, Jesus, cantando Roberto Carlos. Imagino eu, irmão, esse cara sou eu. Isso, vem ele. Os caras tudo lá com medo, sim ou não? Sim ou não? Barco, vento forte, contrário, onda querendo entrar. E ele vai andando. Quando alguém viu, aí não aguentou, gritou: fantasma, bombordo. Ninguém correu, não tinha para onde correr, estava no mar. Aquela gritaria, socorro, fantasma, e não tinha mulher não, só macho. Uma gritaria, um escândalo, socorro, socorro, um fantasma está se aproximando. E Jesus lá do lado de fora falou: ô, fantasma o quê, rapaz? Falei que vinha. Alguém falou aí, ainda fala, hein? Nossa, não dá para ver direito. Claro que não dá. Vento, mar batendo, todo mundo quieto. Pedro, sempre ele. Já viu que no grupo tem sempre uns esquisitos? Pedro chega na beirada e falou assim: olha só o que ele perguntou para o indivíduo que está andando em cima da água. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Vai que fosse fake. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Queria andar em cima d'água, sempre quis. Manda eu ir aí, pô. Bom, tinha quantos discípulos no barco? Me ajude aí, quantos discípulos? 12, tinha 12, tá? 12, só para você não esquecer nunca mais. Eram 12. Entendeu? Esquerda menos 1, 12, tá certo? É fácil de fazer a conta. Eu não falei que as pessoas demoram para entender. Eu falei. Eu estou só testando o coeficiente da capacidade do raciocínio. Mas deixa que tem gente que nem notou. E esse é o propósito. Olhe para mim, escute aqui. 12 homens dentro do barco, sim ou não? Um homem disse: se é o senhor, eu quero ir aí onde o senhor está. Eu quero. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Seja franco. Pois é, todo mundo quer viver o incrível, sensacional, mas ninguém quer sair do barco. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas quer ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Se você quer ter um resultado que ninguém nunca teve, está na hora de você fazer algo que ninguém nunca fez. Pedro diz: eu quero ir aí. O que é que Jesus disse? Palhaçada é essa, Pedro? Vim aqui. Já estou chegando. Fica aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que para Pedro? Vem, camarada, vem. Porque tem tempestade que só vem para provocar em você decisões que você nunca foi capaz de tomar em ambiente normal e comum. Pode notar, as grandes mudanças da sua vida sempre foram precedidas por situações difíceis. Você só se tornou quem você é hoje de verdade por causa das coisas desafiadoras que você venceu. Jesus disse para Pedro: vem! E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você seja honesto. Pedro vai sair do barco, sim ou não? E você acha que os 11 homens que ficaram dentro do barco estavam torcendo para dar certo? Pedro vai sair? Acha que é melhor que a gente, que andar por cima d'água. Vai se lascar, quer ver? E eu não vou pegar ele lá fora não, hein? Tá bom? Ninguém mandou sair. Andar em cima d'água. Dessa escuridão toda com aquele fantasma que tá lá. Eu não vou. Você vai, ô João? Eu também não vou não. Deixa ele ir. E você, Tomé? Eu? Se o João não vai, eu é que vou. E o Judas? Já foi, Judas. Eu vou nada. Deixa eu fundar. Pensa Pedro botando o pezinho para fora, segurando no barco. Esse aqui funda, né? Nossa, eu nem tô querendo ir mais. E lá vai ele andando em cima d'água, sim ou não? Sim ou não? Isso aí. Quem estava dentro do barco estava fazendo o quê? Torcendo. Afunda, afunda. Por quê? Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo.
Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. Quando você resolve viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, você causa um problema para quem não vive. Você mostrou que era possível. Isso por si só já é uma ofensa danada. Ninguém vence na sua casa. No dia da reunião de família, você me aparece com aquele carrão. Eu ainda buzina. Pam, pam. Sai as suas cunhados, sobrinhos, sai tudo. Ô vacilão, vai num ambiente desse, vai de Uber. Não constrange os outros não, porque a vitória é um troço difícil dos outros engolir. Ninguém se formou até hoje na sua família. Só se formaram em letras apagadas, ciências ocultas. E você fez engenharia, miserável. Você virou médico, sua praga. Você perdeu justamente 35 quilos e ficou linda. Nunca mais vai na casa dos parentes. Faça FaceTime só com o rosto. Você está rindo, mas é terrível. O pessoal, afunda. E Pedro? Chega nunca, meu Deus do céu. Lógico que ele não estava lá andando igual Jesus. Claro que não, ele era um ser humano. Quando ele está quase chegando, sabe o que Pedro falou para ele? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Perdeu o foco, ele começa a afundar. Aí ele falou, Jesus. Estava tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. Falou aqui, segura aqui, homem de pouca. Pô, se Pedro foi lá e era de pouca fé, quem não foi era de pôr o quê? Um chazinho sem açúcar. Pedro voltou para o barco, sim ou não? E a tempestade e o vento cessou, sim ou não? Isso. Vamos imaginar o culto na ADV aqui, tá certo? Da Galileia, depois desse episódio. Pensa, quem está dirigindo o culto diz, irmãos, está na hora da campanha. Temos agora alguém que gostaria de testemunhar? E os 11 levantam e falam assim, olha, nós quase morremos, uma tempestade terrível, tudo escuro, mas graças a Deus deu tudo certo. Tinha um homem que veio na nossa direção andando sobre, mas aí Pedro poderia falar no mesmo culto da Adveca. Posso dar o meu aqui? Primeiro que não era um homem, eram 2. E só para ficar claro, era Jesus e eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Descubra quem você quer ser. Um mero narrador de histórias alheias ou personagem. Suba no palco da vida e vá protagonizar suas próprias histórias com o Rei dos Reis. Amém? A última tempestade, que também já está ficando difícil. Tempestade. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 18. Depois nós vamos para o 41 e terminamos no 44. 18. Andando nós, agitado por uma veemente, no dia seguinte, aliviaram o navio, já jogaram a carga fora, de novo, para dar flutuabilidade. Verso 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali e fixa a proa, a parte da frente, ficou imóvel, mas a popa abria-se, a parte de trás, com a força das... Verso 44. Os demais, uns em, outros em coisas do... E assim aconteceu que todos chegaram a terra a salvo. Olhe para mim. Essa tempestade é difícil. A primeira o barco afundou, sim ou não? Não, a primeira do Jonas. O barco afundou. A segunda de Marcos 4,35, o barco afundou quando Jesus repreendeu. A terceira, quando Jesus entra no barco com Pedro, o barco afundou. Mas o barco afunda. Essa tempestade afunda o barco. Porque tem tempestade que vai vir na sua vida. E ela vai afundar com o seu casamento. Ela vai levar um ente querido seu. Ela vai falir a sua empresa. Tem tempestade que ela vem, e ela vem com a força total. Mas essa tempestade veio para mostrar uma coisa: ninguém se perdeu. A vida também vai testar o que precisa fazer com você para que você se desvie.
desfaleça. Não morra. Não tem a ver com perda da vida, óbvio. Tem a ver também com perda da fé, com a perda da sensibilidade, de não saber mais o que é obedecer a Deus ou não. Essa é uma tempestade fortíssima. E o texto diz que uns em tábuas, outros em coisas do navio que sobrou, que flutuava, mas todos eles chegaram em terra. Isso nos ensina que as tempestades, elas não podem nos destruir. O que nós precisamos para tornar a nossa vida mais leve é aprender o mais rápido possível com a mensagem. É um Jonas, jogue fora. Veio para decisões que eu jamais tomaria num ambiente calmo. Então agitou que era para me agitar, mexeu que era para mexer comigo. Então eu gostaria que você cresce nisso. Aprenda com as tempestades e vença.